Fala galera, aqui quem fala é o professor Carlos Castro e hoje a gente vai ver um pouquinho de associação de resistores e algumas dicas super interessantes em relação a isso. No finalzinho a gente vai aplicar em algumas questões, tá bom? Então, o primeiro tipo de associação de resistores que a gente vai trabalhar é a associação em série. Quais são as principais características da associação em série? Primeiro, você tem aqui os resistores e você tem um gerador, tranquilo? O que vai acontecer? Esse gerador ele vai fornecer uma corrente, tranquilo, que vai percorrer esse circuito. Eu tenho certeza que a associação está em série quando a mesma corrente está passando pelos resistores, no caso aqui eu tenho 3 como exemplo, né? R1, R2 e R3. A corrente aqui é I. Como eu tenho certeza que é a mesma corrente I que passa no R1, no R2 e no R3, então eu sei que essa associação ela está em série. Então, quando é que eu sei que dois resistores estão em série? Quando a mesma corrente passa por esses dois, ou seja, não tem nenhum nó, tá bom? Então, primeira característica, a corrente na associação em série, ela é constante, tá bom? Então, o que acontece aqui? Essa bateria, quando ela fornece essa corrente, a gente sabe que o resistor, né, ele funciona como um controlador de corrente. Quanto maior a resistência, menos corrente passa. Para o gerador, ele não sabe quantos resistores tem aqui. Ele sabe que fornece uma corrente, certo? Que ela é inversamente proporcional a quem? A resistência total desse circuito. E essa resistência total vai ser quem? O que a gente chama de resistência equivalente. Então, lembra, na associação em série, a resistência equivalente vai ser a soma das resistências que eu tenho, né? No caso aqui eu tenho 3, R1, R2 e R3. Então, essa resistência equivalente vai ser R1 mais R2 mais R3. Caso eu tivesse 15 resistores aqui em série, como é que ficaria? A soma de todos os 15, tá bom? Então, resistência equivalente à soma, tranquilo? E outra coisa importante, essa bateria ela tem uma DDP aqui, né? Uma diferença de potencial, uma voltagem. E o que acontece com essa voltagem dela? É a DDP total do circuito. Quando essa corrente passa em cada um desses resistores, cada um deles vai ter uma DDPzinha. Vai ter uma DDP aqui, no caso, uma diferença de potencial entre esses dois pontos, que eu vou chamar de DDP1. Aqui vai ter uma segunda, tranquilo? E aqui vai ter uma terceira. De forma que se eu somar essas três, elas vão dar a mesma coisa que a total. Então a DDP total é a soma das DDPs de cada um dos resistores, tranquilo? Então essas aqui são as características da associação em série, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui na associação em paralelo, tá bom? O que eu tenho na associação em paralelo? Eu tenho 3 resistores aqui, nesse meu exemplo, e aqui eu tenho de novo um gerador, tá bom? Mais e menos. O que vai acontecer aqui? Vai sair uma corrente e essa corrente vai subir aqui, essa corrente vai vir para cá. Quando ela chegar bem aqui, ela encontra um nó, tá vendo? Aqui é um lugar onde a corrente se divide. Então o que vai acontecer? Vai passar uma corrente que eu vou chamar de I1 lá para cima, uma corrente I2 aqui, e uma corrente I3 para cá. Ela se divide em 3. Não necessariamente essas 3 correntes são iguais, elas só vão ser iguais se as resistências forem iguais, tá bom? Então, o que acontece aqui? Primeira coisa, a gente já sabe que essa corrente que passa nesses resistores são diferentes, tá vendo? Tem um nó bem aqui. Então, essa é a principal característica para mim definir esse circuito como um circuito de uma associação em paralelo, tá bom? Então, se eu quisesse essa corrente aqui não é a total, se eu pegar quanto foi para cima, quanto passou aqui no meio e quanto foi para baixo, se eu somar as 3, dá a corrente total, tá vendo? Então a corrente total é a soma das correntes. E aqui o U é constante. Por quê? Todo circuito está submetido a uma mesma diferença de potencial. Que é a diferença de potencial de quem? Da própria bateria. Então, nesse caso, a DDP ela é constante na associação em paralelo, tá bom? E a resistência equivalente? Como eu falei para vocês, o gerador ele não sabe quantos resistores tem associado, algo do tipo. Não, ele só sabe que tem uma resistência equivalente que está fazendo com que aquela corrente se desloque, né? Então, nesse caso, na associação em paralelo, ela é dada da seguinte forma. A gente vai fazer o seguinte, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, tá bom? Então, dessa forma aqui,
que você vai encontrar a sua resistência equivalente, tá bom? Então lembra, aqui é 1 sobre, então tem que tomar cuidado de inverter. Aí, o que acontece? Eu vou passar agora algumas dicas para simplificar cálculos com a associação de resistores, tá bom? Então eu vou começar por aqui. Primeira dica que eu tenho para vocês. Quando você tiver uma associação em série em que todos os resistores são iguais, o que vai acontecer? Lembra, para mim encontrar a resistência equivalente não é a soma, não é isso? Então, se eu tenho 3 resistores iguais, o que eu teria que fazer? R mais R mais R, daria quanto? 3R. Se eu tivesse 4, ficaria 4R. 5, 5R. Então, tu pode simplificar como? Sempre que as resistências forem iguais, tu vai ter aqui, ó, a resistência equivalente vai ser N vezes o valor da resistência que tu tem. Isso aqui é o número de resistores iguais que você tem. Tranquilo? Isso aqui é um pouco óbvio, tá bom? Então, se eu tiver 3, seria 3 vezes o valor da resistência. Se tivesse 50, 50 vezes o valor dessa resistência, tá bom? Bom, vamos lá para a nossa segunda dica. A nossa segunda dica é para quando a resistência for em paralelo. O que vai acontecer? Se todos os resistores forem iguais numa associação em paralelo, o que você vai fazer? A resistência equivalente vai ser essa resistência que você tem aqui dividido pelo número de resistores. Por exemplo, vamos pegar esse aqui, no exemplozinho aqui, ó, e colocar uma resistência aqui, fazer rapidinho aqui do lado. Ó, 3 ohms, 3 ohms e 3 ohms. Se você não soubesse dessa dica, o que tu faria para resolver? Preste bem atenção, você faria o quê? Aqui embaixo, 1 sobre R equivalente, né? 1 sobre 3 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 3, não é isso? Só que olha como é mais fácil usando minha dica. Tu vai olhar aqui, 3 resistores são o quê? São iguais. Então a resistência equivalente vai ficar como 3, que é o valor da resistência, dividido pelo número de resistores, que também é 3. 3 sobre 3 vai dar 1 ohm. Muito mais rápido, muito mais fácil do que você trabalhar com fração, tá bom? Tranquilo? Então essa é a nossa segunda dica. Vamos para a terceira dica. Aqui é o caso em que geralmente vocês têm mais contato, lembram mais, né, dessa expressãozinha aqui, essa dica já é bem conhecida, né? Que no caso da associação em paralelo, quando você tem 2 resistores, a resistência equivalente vai ficar basicamente só o produto dividido pela soma dessas duas resistências, ó, R1 e R2 em paralelo, tá vendo? Por que eu sei que está em paralelo? Porque bem aqui tem um nó. Eu sei que a corrente que vier aqui vai ser dividida em 2 partes, né? Uma para cá e uma para cá. Então, por isso que eu sei que é uma associação em paralelo. Então, sempre que você tiver 2, você vai fazer o quê? O produto pela soma, tá bom? Mas aqui tem um questionamentozinho, uma curiosidade, né? Se eu acabei de falar que a associação em paralelo ela é dada assim, não? 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1. Nesse nosso caso vai ficar 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, né? Como é que daqui eu chego nisso? Né? O que acontece? Aqui eu tenho uma soma de 2 frações com denominadores diferentes, né? Vou repetir aqui o primeiro membro, que é 1 sobre R equivalente. Então, como é uma soma de fração, tem que tirar o MMC, né? MMC de 2 números aqui que são diferentes e não são múltiplos é o produto, né? R1, R2. Então, MMC, né? Você divide e depois multiplica. R1, R2 dividido por R1, sobra quem? R2. R2 vezes R1, R2. Repete o sinal. R1, R2 dividido por R2 sobra quem? R1. R1 multiplicado por 1, R1. 2 frações aqui sendo igualadas, ó. O que é que eu vou fazer? Se eu inverter uma fração, eu tenho que inverter a outra também, né? Então, olha só. Se eu inverter essa primeira, eu vou ficar com R equivalente sobre 1. E se eu inverter essa, eu vou ficar com o produto dividido, pela soma. Tá bom? Então, por isso que se você tiver 2 resistores, você pode simplificar logo o produto dividido pela soma. Fica muito mais fácil, muito mais rápido. Tá bom? Então, vamos agora para mais uma dica. Vou passar aqui.
que é, essa aqui é muito boa, você lembrar da proporcionalidade entre R e I. Como assim? A gente sabe, né, da primeira lei de Ohm, que R é igual a U sobre I. Ou seja, R e I são inversamente proporcionais. Quanto maior a resistência, menor vai ser a corrente. Então a gente lembra disso. Então o que é importante aqui nessa hora? Olha essa questão, olha só. Nesse meu exemplo, tem 2 amperes passando numa resistência de 20. A minha pergunta é, quanto de corrente vai passar para cá para baixo? Naturalmente, a gente teria que aplicar as leis de Ohm aqui, saber um pouquinho de associação de resistores para fazer isso. Mas se eu disser para tu que dá para fazer sem, basicamente sabendo só multiplicar e dividir contas básicas, dá para conseguir chegar nesse resultado. Olha só, observa comigo isso aqui. Ó. É uma resistência de 20 que está fazendo subir uma corrente de 2 amperes. Aqui a resistência não é 40, a resistência é o quê? Ela está sendo 2 vezes maior. Lembra, resistência e corrente não é inversamente proporcional? Ó, resistência maior, a corrente tem que ser o quê? Menor, na mesma proporção. Então eu tenho que esperar aqui embaixo uma corrente o quê? 2 vezes menor. Se era 2, uma corrente 2 vezes menor, vai ser o quê? Uma corrente de 1 ampere, tá bom? Então, tu pode fazer isso para várias associações. É muito útil, certo? Lembrar disso aqui, porque eu descobri que essa corrente é 1 apenas analisando a proporcionalidade entre a nossa resistência e a nossa corrente, tá bom? E para finalizar aqui essa parte teórica, né, eu vou relembrar a vocês o que é um curto-circuito, tá bom? Mais uma vez, eu vou colocar aqui do lado a primeira lei de Ohm, né, que é igual a U sobre I. E relembrar mais uma vez, se eu tiver um local, é inversamente proporcional, né? Isso quer dizer que se a resistência for baixa, vai passar o quê? Alta corrente, tá bom? Então sempre que você olhar para um circuito e você ver que estão passando muitos amperes, é porque a resistência naquele elo do circuito, né, ela é baixa. Então sempre que passa muita corrente, é porque a resistência é baixa. Então observe o seguinte. O que é um curto-circuito? Se eu ligar um fio aqui, ó, certo? Sem resistência, nesse ponto, preste bem atenção no que está acontecendo. Naturalmente, vem uma corrente I aqui, essa corrente vai se dividir, né, isso, I1 para cá, aí vem uma corrente 2 para cá, e uma corrente 3 para cá. Essa corrente 1, quando chegar aqui, o que vai acontecer com ela? Lembra, ela vai passar por onde? Por onde tiver a menor resistência. Então, aonde é que tem a menor resistência? Nesse fio aqui que eu acabei de colocar, você consegue enxergar que não tem resistência nenhuma. Então, é muito fácil aqui, ó. O que vai acontecer? Não tem porquê a corrente ir atrás de passar aqui nesse resistor de 4 ohms. Ela vai fazer o quê? Ela vai subir aqui, descer e vir embora para o circuito para cá. Então, se essa resistência for uma lâmpada, uma máquina de lavar, um eletrodoméstico no circuito, ele simplesmente faria o quê? Não funcionaria, tá vendo? Porque a corrente, ela escolheu um caminho mais fácil para percorrer esse circuito. Então isso é um curto-circuito, é quando a corrente, ela encontra um caminho mais fácil de ser percorrido, né? Ou seja, esse elemento aqui, esse fio, né, sem resistência. Então assim que ele é representado. Um exemplo aqui importante, ó. Observe aqui, é uma resistência de 10, esse fio, e essa resistência de 10, tranquilo? Qual é a corrente que vai passar nesse resistor de 10 aqui em cima? Se você tiver entendido bem o que eu acabei de explicar, você já vai jogar quanto aqui? Vai ser 0 amperes. Por quê? Observe, a corrente vai vir aqui e tem 3 caminhos possíveis, né? Subir, ir aqui e descer. Só que o que acontece? Aqui eu tenho uma resistência de 10. Para cá eu tenho uma resistência de 10. E para cá eu não tenho resistência. Então, o que essa corrente vai fazer? Ela vai passar integralmente aqui pelo centro e vai-se embora. Ela não tem porquê nem subir nem descer, porque aqui eu tenho resistências. Tranquilo? Então, é importante relembrar o que é um curto-circuito. Geralmente, as questões aparecem como esse fio aqui sem nenhum elemento de circuito, sem nenhuma resistência. Tá bom? Então, vamos dar uma olhada nisso em 3 questõezinhas, tá bom? Vamos colocar aqui. Então, vamos dar uma olhada, tá bom? Vamos ler aqui a questão rapidinho, tá bom? Vamos ler aqui a questão rapidinho, tá certo? A primeira questão que a gente tem fala o seguinte. Em uma aula de laboratório,
o professor montou um circuito com 3 resistores ômicos, R1, R2 e R3, associados a uma fonte de alimentação ideal, conforme o circuito abaixo, e solicitou ao aluno que, usando o amperímetro ideal, medisse o valor da intensidade da corrente elétrica que flui através de R2. O aluno, porém, fez a ligação do amperímetro da maneira indicada na figura a seguir. Com base nisso, assinale a alternativa que representa o valor indicado em amperes no amperímetro. Então, vocês viram aí, para vocês deram uma olhada. Então, o professor na questão, né, o resistor R2 é esse aqui, né? R2, o R1 e o R3. Então, essa questão é uma questão que você tem que tomar muito cuidado, porque se você não tomar cuidado, você pode errar ela um pouco com besteira. Por quê? Amperímetro, relembrando aqui, amperímetro é um elemento que serve para medir a corrente elétrica. Se ele mede corrente elétrica, ele não pode ter o quê? Ele não pode ter resistência, tá bom? Realmente, a gente trabalha com amperímetros reais, o que acontece? A gente sabe que eles têm baixíssima resistência, quase zero. Mas a gente sabe que nas questões, quando ele é dito como ideal, ele está assumindo que esse amperímetro ele não tem nenhuma resistência, tá bom? Então, ele funciona como um fio sem resistência. Então, observe que quando o aluno organizou o circuito dessa forma, o que ele causou no resistor R2? Ele causou um curto-circuito. Porque a corrente que vai sair aqui, o que vai acontecer com ela? Ela vai passar aqui, tá bom? Ela vai passar, quando ela chegar aqui, ela vai fazer o quê? Subir, vir para cá, descer e passar por aqui, tá bom? Então, ele quer saber o que esse amperímetro está medindo. O que está acontecendo com o circuito? A gente tem que primeiro descobrir a resistência equivalente. É uma associação em série de quantos resistores? Só 2, porque esse aqui, o R2, está em curto-circuito. Então, ele não está fazendo o quê? Ele não está contribuindo para a saída dessa corrente aqui. Então, eu só tenho 2 resistores em série, um de 10 e um de 30. Resistência equivalente vai ser a soma. Então, eu tenho uma resistência equivalente de quanto? De 40 ohms. Beleza? Esse é o primeiro passo. Então, o que acontece? Ele quer saber a corrente que esse cara está medindo. Como a corrente é a mesma para todo mundo, que é constante, é só você fazer o quê? Ir no segundo passo e aplicar a lei de Ohm. R é igual a U sobre I. Se eu usar a resistência equivalente aqui, eu vou ter a DDP total e a corrente total. Olha só. Resistência equivalente é quanto? 40. Isso aqui é igual. Quanto é a DDP total? 12. E quanto é a corrente total? É o que eu estou procurando. Vou chamar de I. Então, galera, lembrando que tem um aqui embaixo. Você vem aqui, ó, multiplica meio pelos extremos. E você vai encontrar 40i é igual a 12. I é 12 dividido por 40. Você pode simplificar aqui rapidinho, não? A gente pode até simplificar por 4 e por 4. O que você vai encontrar? 12 dividido por 4, 3. 40 dividido por 4, 10. Vamos trazer para cá. Essa nossa corrente vai ficar 3 dividido por 10, 0,3 amperes, tá bom? Então aqui, acho que o item correto aí é o item C de casa. Tranquilo? Questãozinha da EA. Beleza? Da Escola de Especialistas do Ar. Vamos agora dar uma olhadinha na nossa segunda questão, né? Vamos dar uma olhada aqui rápido. Vou passar aqui. Ó, na nossa segunda questão tem o seguinte. Está aparecendo aí para vocês. No circuito abaixo, a corrente elétrica registrada pelo amperímetro A e o valor da tensão sobre R2 quando a chave SW estiver fechada valem respectivamente, certo? Então ele quer aqui para a gente, ele quer a corrente e ele quer a tensão, tá bom? Então, galera, o que vai acontecer aqui? A chave SW é essa chavezinha aqui. Quando ela estiver fechada, quer dizer que o circuito vai estar funcionando normalmente. Então, vai sair uma corrente I aqui. Vamos classificar esse circuito. Ele é um circuito o quê? Que tem uma associação em quê? Em série, porque essa mesma corrente que vem aqui é a que vai passar aqui, é a que vai descer aqui, é a que vai vir para cá. Não tem nenhum nó, tá bom? Então, qual é o nosso primeiro passo? Se eu sei que a resistência aqui, se essa associação é uma associação em série, eu sei do quê? Que a corrente é constante.
Então, se eu descobrir a corrente para qualquer ponto desse aqui, vai ser a mesma que vai percorrer o circuito completo. Então, o nosso primeiro passo é descobrir a resistência equivalente. Se ela é uma associação em série, é só somar. Galera, K é 1000, tranquilo? Então, K ohms aqui é uma unidade de 1000. Então, é 10.000 ohms, 15.000 ohms e 15.000 ohms, tá bom? Então, ó, a gente vai ficar com 10 K ohms mais 15 K ohms mais 15 kΩ. Essa resistência equivalente vai ficar 15, 15, 30 mais 10, 40. 40 kΩ, tá bom? Então isso aqui é a mesma coisa aqui, se você quiser tirar esse K, e 40.000 ohms, beleza? Então essa é a resistência equivalente. Então o que a gente vai fazer agora? Descobrir a corrente, tá bom? Como é que a gente faz para descobrir a corrente? Lei de Ohm. R igual a U sobre I. Então a gente tem que o R ele é 40.000. A DDP aqui, ela é uma DDP de 80. E aqui é a corrente que eu estou procurando, tá bom? Então o que eu vou fazer? Essa corrente vai ficar 80 dividido por 40.000. Então galera, você pode mandar embora um zero daqui com um zero daqui, tranquilo? O que eu vou fazer? Eu vou guardar, vou separar esse aqui do lado. Essa corrente vai ficar... Vou deixar esse 8 aqui, dividido. Vou colocar isso aqui como 4 vezes 1000. Beleza? Por que eu fiz isso? Porque o que dá para me fazer aqui? Deixa eu colocar aqui embaixo. Aqui o que a gente vai fazer? Essa nossa corrente vai ficar assim, ó. 8 dividido por 4, você vai ficar com 2. Esse 1000 aqui, isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado à terceira. Se ele subir aqui, para o nosso resultado, ele vai 10 a menos 3 amperes. Aí o que acontece? Esse 10 a menos 3 aqui, ele é uma unidade muito conhecida pela gente, tá? Ele é um milho. Então, a nossa corrente aqui é uma corrente de 2 miliamperes. Beleza? E aqui, ele quer que a gente... Isso aqui é metade da nossa solução, né? Agora ele quer o seguinte, ele quer saber também qual é a tensão que esse resistor aqui está submetido. Então, vou encontrar um espaçozinho para a gente fazer aqui do lado, né? Então, vamos pegar... Pode ser, acho que dá para fazer aqui no cantinho, né? Ó. É só aplicar a primeira lei de Ohm para esse resistorzinho aqui que vai dar certo. R é igual a U sobre I. A resistência dele é de 15.000. A tensão que ele está submetido é a que eu estou procurando. E a corrente, ela é uma corrente de 2 vezes 10 a menos 3. Ó. Então é só multiplicar isso aqui. Esse 10 a terceira menos 3 corta com esse 10 a terceira, com esse 1000. Então a DDP vai sobrar só um 15 vezes 2, que vai dar 30 volts. Então a nossa resposta vai ser 2 miliamperes e 30 volts. É o item C de casa também, tá certo? Item C é uma questão também da EA, beleza? E para finalizar, vamos para uma terceira questão, tá bom? Então, terceira questão diz o seguinte. Vamos dar uma olhada aqui. No circuito da figura abaixo, é correto afirmar que os resistores... Aí ele faz várias afirmações. No item A ele diz que R2, R3, R4 e R5 estão em série. R4, R5 e R6 estão em paralelo. R1 e R2 estão em paralelo. E R2 e R3 estão em série. Tá bom? Então a questão está aparecendo aí para vocês. Vamos julgar aqui o que está acontecendo nesse nosso circuito. Então, vamos dar uma olhada aqui. Primeira afirmação que ele faz. R2, R3, R4 e R5 estão em série. Vamos analisar isso aqui. O item A. Ó, R2, R3, R4 e R5. Eles estão em série? Observe. Vem uma corrente I aqui. Essa corrente I ela é dividida. Vem uma corrente I1 para cá. Passa uma corrente 2 para cá. Ó, I1 subiu, passou aqui, desceu.
Quando sai aqui, ó, ela vai se encontrar com I2. Então aqui vai passar I também. Já aqui, essa corrente vai ser redividida. Vai passar uma corrente aqui I3 e vai vir para cá uma corrente 4, que vai ser a mesma corrente que vai passar aqui. Tranquilo? Essas duas correntes elas se juntam aqui e saem e de novo. Galera, nesse aqui está passando uma corrente 2. Nesse aqui passa uma corrente I, aqui I4 e I4. Para ser uma associação em série, tem que estar passando a mesma corrente por eles. Então a gente já sabe que o item A ele está errado, tá bom? Item A está incorreto. Vamos dar uma olhada no item B. O item B diz que R4, R5 e R6 estão em paralelo. Ó, R4, R5 e R6 estão em paralelo. R4 e R5 estão em série, porque está passando a mesma corrente, enquanto que no R6 está passando a corrente 3, ó, que desceu para passar nele. Então, R4 e R5 estão em série e R6 está em paralelo com essa associação. Então, por isso que está errado. Ele falou que os três estavam em paralelo entre si, né? Item C diz o seguinte: R1 e R2 estão em paralelo. Correto, né? Tem um nó, tá vendo? Correntezinha sobe aqui, corrente 1 passa para passar no R1. Essa corrente vem passando no R2. Depois, ó, bem aqui, volta até a corrente I. Então, correto, né? Todas as características de uma associação em paralelo, tá bom? Então aqui a gente tem essa associação em paralelo. Vamos dar uma julgada no nosso último item. Já temos o item correto, que é C, mas vamos ver o próximo item, né? Que é o item D, que ele diz que R2 e R3 estão em série. Então dá para ver que está incorreto, não? Aqui eu tenho uma corrente de 2 passando, enquanto que aqui é uma corrente I. Corrente é diferente, então essa associação não pode ser uma associação em série. Então o item correto também é o item C. E essa questão também é da EA, tá bom? Então galera, espero que tenha ajudado vocês a aula, ajudado a tirar dúvidas. E qualquer dúvida que você tenha, joga nos comentários, sugestões. E é isso. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!